Olá pessoal, tudo jóia? Maravilha, uma alegria estar aqui com vocês em mais uma oportunidade no YouTube do Que Concursos. Nesse nosso encontro, nós vamos falar de um tema muito importante para as provas de Direito do Trabalho. Nós vamos tratar das fontes do direito do trabalho. Qual que vai ser o nosso caminho? Nós vamos conversar um pouco sobre as fontes, eu vou trazer para você o material, a gente vai tecer algumas considerações e depois nós vamos resolver questões vendo como na prática esse assunto aparece, beleza? E você que está chegando aqui pela primeira vez no YouTube do Que Concursos, já se inscreve para você acompanhar todas as aulas, deixa aí o seu like e vamos juntos buscar a sua aprovação. Vamos nessa? Muito bem. Deixa eu trazer aqui para vocês a nossa lousa. Nossa tela, né? Nossa lousa, né? Parece, né? Vamos lá. Agora é tudo digital, né? Vamos trazer aqui uma ideia. Eu não estou preocupado nesse momento, né, em tecer alguma coisa num sentido muito detalhado. Não é para você anotar, é para nós acompanharmos esse material. Beleza? Tá joia? Fontes do direito. Essa é uma ideia importante. No universo da ciência do direito, a expressão fonte do direito assume o sentido de nascedouro ou origem das normas jurídicas. Essa é uma primeira ideia, é uma primeira perspectiva. As fontes serem tratadas como nascedouro ou origem das normas jurídicas. Essa forma de compreender as fontes aparece em prova. E aí existe uma metáfora, né? A gente pode pensar na fonte, no nascedouro de um riacho, né? A fonte, onde nasce ali onde estão as nascentes, né, daquele riacho que vai formar o rio lá na frente. São as fontes, certo? A origem, onde surge aquela água cristalina. É a mesma metáfora, tá bom? Essa é a ideia geral de fontes, ok? Parênteses. E aí, se você estiver estudando, né? Se você está estudando para TRT, aqui está tranquilo, né? Mas se eventualmente você está aqui, mas está estudando para magistratura, né? Ou algum outro concurso que é mais aprofundado, e você está estudando diversas disciplinas do direito, você vai perceber que em diferentes disciplinas existem classificações distintas sobre essas fontes. E é normal. Em cada matéria que você estiver estudando, você abraça aquela que o professor te disser. Em civil, em penal, beleza? Aqui em Direito do Trabalho, no Direito do Trabalho, nós vamos tratar as fontes da perspectiva mais tradicional, que é a que aparece na prova de Direito do Trabalho. Nós vamos dividir as fontes em fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais e fontes formais. Começando pelas fontes materiais, a ideia é que nós consideremos aquilo que acontece na realidade, aquilo que acontece no mundo, aquilo que acontece no cotidiano, que seja capaz de impactar a criação de uma lei, uma norma. Te dar um exemplo? Vamos lá. Imagine uma grande crise econômica. Uma grande crise econômica, as empresas estão quebrando, o desemprego está aumentando. E aí, por conta dessa crise econômica, os legisladores resolvem mexer na lei trabalhista, reduzir direitos, com a promessa de que isso gerará empregos. Não que isso tenha acontecido no Brasil em 2017, eu não falei isso, tá? Beleza? A reforma trabalhista não era essa promessa, eu não te falei isso, tá? É um segredo aqui, ok? Mas veja, a crise econômica que começa lá em 2015, 2016, né? É um suporte, é algo que acontece no mundo, é algo que acontece na realidade que influenciou a criação de normas jurídicas. Fonte material, tá bom? Olha só. Fontes materiais. E aqui, né, tá escrito essa ideia que a gente compartilhou aqui juntos. As fontes materiais dizem respeito aos elementos da realidade fática, dos fatos, aquilo que é factual,
que influem na criação de normas jurídicas, que influem, que estimulam a criação de normas jurídicas, tá bom? Ou, em outro dizer, são fatores econômicos, sociológicos, políticos, filosóficos que impactam no surgimento de princípios e regras no universo jurídico, tá bom? Beleza? Tá joia? Muito bem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Exemplos clássicos. Se você vai para essa prova da magistratura, isso aqui é importante, por exemplo, tá? E o exemplo é importante mais para magistratura do que para técnico. Vamos lá. Uma fonte material econômica, Revolução Industrial. Ela influenciou a criação do próprio direito do trabalho. Sociológica, a urbanização, surgimento das cidades, né? Política, os movimentos operários reivindicatórios. Filosófica, o socialismo e o neoliberalismo. Ambos influenciaram na criação de normas do direito do trabalho. Tá bom? Beleza? Fontes materiais, o que acontece nos fatos. Fontes formais. Isso aqui despenca na sua prova também. As fontes formais dizem respeito aos meios pelos quais as normas jurídicas são exteriorizadas, reveladas e ingressam no ordenamento jurídico. Vamos de novo? As fontes formais dessa vez, basta você pensar que o direito é formal, tá bom? As fontes formais dizem respeito aos meios pelos quais as normas jurídicas são exteriorizadas, reveladas e ingressam no ordenamento jurídico. Esse texto tá todo formalzão porque eu tirei ele do meu manual de direito do trabalho. Mas vamos trazer ele para uma linguagem mais próxima. Chega mais. Fonte formal é mais ou menos assim. É aquele negócio que você consegue olhar e falar, tem uma regra aqui, tem um princípio aqui. Tô vendo, aqui tá escrito. Por exemplo, vem comigo. Para a sua prova de TRT. A Constituição da República é uma fonte material ou formal? De novo, a Constituição da República, a Constituição Federal de 88, ela é uma fonte material ou formal? Ah, professor, você falou que é um negócio que a gente lê e que tem a lei, então a Constituição é uma fonte formal. Perfeito. E a CLT? Fonte formal. Outras leis do direito do trabalho, leis esparsas, fontes formais. Tranquilo? Beleza? Então, nesse momento, nós estamos tratando das fontes e vou fazer uma síntese. Fonte é aquela metáfora que diz da onde surgem as normas. E elas se dividem no direito do trabalho em uma segmentação muito importante: fonte material e fonte formal. Fonte material diz respeito à realidade. São os fatores políticos, sociológicos, ideológicos, filosóficos, etc., econômicos. Fontes formais são aquelas nas quais nós encontramos as regras. São os veículos que expressam as normas jurídicas. É o produto decorrente, por exemplo, do processo legislativo, a lei. Tudo bem? Tranquilo, Sussa? Muito bem. Dentro das fontes formais, nós temos uma divisão. Aí, pessoal, começou essas divisões. Só mais essa aqui. Nós temos as fontes formais. Eu vou falar de um jeito simplificado, depois a gente vai trazer o detalhe. Temos as fontes formais criadas pelo Estado e as fontes formais criadas pelas partes destinatárias dessas próprias normas. Nossa, por quê? Vamos lá. Nós temos a fonte formal que o Estado criou. Por exemplo, a lei. O Estado criou a lei. Beleza, tranquilo. E nós temos, por exemplo, a fonte formal criada pelas próprias partes destinatárias. A convenção coletiva firmada pelos sindicatos se aplicam às categorias representadas por esses sindicatos. Sacou? Quando nós estamos diante de uma fonte criada pelo Estado,
Chamamos isso de fonte heterônoma. Quando é criada pelas próprias partes, fontes autônomas. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá para o nosso material aqui, ó. Essa parte aqui a gente já viu, né? Vem comigo aqui. E aqui nós temos duas teorias sobre as fontes. Se aplica a teoria monista ou a teoria pluralista. Eu já vou te dar o spoiler. Qual que prevalece para o direito do trabalho? A pluralista, tá bom? Essa teoria defende, essa teoria sustenta que existem diferentes centros emanadores de fontes formais de direito. Pois além das normas produzidas pelo Estado, a própria sociedade civil cria regras de caráter obrigatório. Aquele exemplo dos sindicatos que criam regras aplicáveis à própria categoria. Tá bom? Beleza? Vem comigo. Fontes formais heterônomas. Fontes formais heterônomas, tá? À luz dos critérios acima indicados, podemos elencar as principais fontes formais heterônomas. Vamos ver quais são? Porque isso aqui despenca em prova. Vou te mostrar uma primeira, para a gente começar. Constituição. Tranquilo. Essa você precisa decorar. Por quê? Ela é formal? Ela é formal. Criada por quem? Pelo Estado. Muito bem. Tranquilo? Tá bom? E uma convenção coletiva? A convenção coletiva é criada pelo sindicato. Então, ela é formal, mas ela é autônoma. O primeiro exemplo de fonte formal heterônoma é a Constituição. O primeiro e melhor exemplo que a gente vai ter. Beleza? Pegamos isso. Pegamos. Guardou quando ela é heterônoma e quando ela é autônoma? Quando é criada por um terceiro, no caso o Estado, ou quando é criada pelas próprias partes destinatárias dessa norma, como na convenção coletiva? Pegou essa ideia? Se você pegou essa ideia, a gente já pode esquentar aqui os nossos motores, trazendo a primeira questão aqui. Deixa eu trazer aqui pra gente. Muito bem. Estamos aqui no maravilhoso, né, espaço de estudo que você do Que Concursos se dedica, né, à plataforma de questões, tá? Vamos lá, a gente tem algumas questões aqui para conversar, vamos ver, conforme for o tempo a gente vai avançando, né? Uma primeira questão que é do TRT, da 15ª região, com sede em Campinas, tá? Talvez tenhamos prova do TRT 15 por 2025, né? Como foi em 2018, a gente precisa esperar mais um pouquinho. Mas se você está de olho em Campinas, já comece a estudar, tá bom? FCC e a prova de técnico. Olha só a pergunta. Deixa eu ver se a lista tá boa para você. Tá boa. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui. No direito do trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho. Professor, você ainda nem falou de sentença normativa. Tudo bem, calma que a gente vai esclarecer. Os costumes e a Convenção Coletiva de Trabalho são classificados, respectivamente, como fontes, e aí nós temos essas alternativas indicando, por exemplo, o primeiro aspecto, será que a sentença normativa seria uma fonte autônoma, formal autônoma, ou material autônoma? E aí, na letra C também, formal autônoma, na letra D, material heterônima, formal heterônima, que é uma outra expressão também, né? Vamos lá. Vem comigo. Sentença normativa. Professor, eu nunca vi isso na vida. Mas quem que traz a sentença normativa? Onde ela nasce?
se você nunca viu, pelo menos aqui você tem a informação de que ela surge no Poder Judiciário. Tá aí para você marcado? Tá, Justiça do Trabalho. Se surge no Poder Judiciário, surge no Estado. Então é fonte formal heterônoma. Tá bom? Beleza. Mas vamos lá, vamos explicar o que é essa sentença normativa? Vem comigo aqui, e aliás, é um tema que aparece bastante. A gente vai ver no nosso material escrito, mas vamos esclarecer. A sentença normativa é a decisão do Poder Judiciário resolvendo um processo chamado dissídio coletivo, quando essa decisão cria regras aplicáveis para a categoria. Por exemplo, houve uma greve. E aí, julgando o dissídio coletivo de greve, o tribunal atende os pedidos dos trabalhadores que paralisaram. E atendendo esses pedidos, estabelece diversos direitos que deverão ser cumpridos pelas empresas. Nesse contexto, essa sentença normativa, atenção na palavra normativa, cria uma regra. Então ela é fonte de direito. Sendo fonte de direito, a gente se pergunta, ela é algo que acontece na economia, na filosofia, ou é um lugar onde você bate o olho e encontra uma regra? Você bate o olho e encontra. Por exemplo, aumento de 10% para todos os funcionários da categoria. Está escrito lá, você consegue ler. Se é uma fonte nesse sentido, é uma fonte formal. E se é da Justiça do Trabalho, é criada pelo Estado. Terceiro. Então, nós temos aqui uma fonte formal heterônoma, tá bom? Ao lado disso, nós temos os costumes, que são aquelas práticas reiteradas. O costume, ele acontece na relação das partes. Das partes. Então, o costume, ele é autônomo. Da mesma forma que a convenção coletiva de trabalho, criada pelas partes, sindicato com sindicato. Com isso, veja, deixa aqui, deixa eu ver se está legal para você ler. Tá, letra E. Formal, aqui está escrito heterônima, mas é heterônima, né? Mas é heterônoma, tá bom? Formal heterônoma, formal autônoma e formal autônoma. Sentença normativa, costume, convenção coletiva. Acertamos. Tá bom? Beleza. Mas, professor, tem uma outra forma de responder essa questão mais fácil. Veja como é importante a gente voltar lá aqui, ó. Nessa explicação que a gente mostrou no comecinho da sua aula. Fontes materiais. Te faço uma pergunta. Eu dividi na exposição as fontes materiais? Falei se existe fonte material heterônoma ou autônoma? Não. Existe fonte material e fonte formal. Quem que se subdivide? Somente a fonte formal. Ela se subdivide em heterônoma e autônoma. Correto? Verdade, né? Então, olha só. Vamos ler as alternativas. Vamos supor que você nunca tivesse visto nem sentença normativa, nem costume, nem convenção. A letra A estaria errada quando ela apresenta uma expressão fonte material heterônoma. Isso não existe. Letra B, material autônoma. A gente não divide fonte material. Letra C, aqui no meio, material heterônoma e material heterônoma. Não existe.
A mesma coisa na letra D. Aqui, ó. Tá bom? Se você guardar que somente a fonte formal se subdivide, você já resolve essa questão. Bacana, né? Eu deixei passar. Tudo bem, tem problema. A gente está aqui aprendendo juntos para que lá na sua prova você detone, arrase. Tamo junto, sempre, lado a lado aqui. Vem com o Vini, tá bom? Vem com o Vini que é sucesso. Simbora, voltando para o seu material. Eu trouxe aqui para você um exemplo de fonte formal heterônoma, né? Eu vou apresentar outras e aqui a gente vai um pouquinho mais rápido, tá bom? A gente já falou aqui de Constituição, beleza. A Constituição, quando eu abro ela, tem uma regra lá, eu consigo ler uma norma, consigo ler um texto normativo e ela foi criada pelo Estado, tá beleza. Outro exemplo, leis. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, seja lá o que for, lei. Né? A CLT é uma lei. Você abre a CLT, pronto. Fonte formal, você consegue colocar num vademécum. Ou você consegue colocar num fichário, né? Fichário de legislação, que é melhor que o vademécum. Mas você consegue imprimir. Sacou? Agora imprime a crise econômica. Nossa, não dá para imprimir uma crise. Pegou? Beleza? Agora ficou fácil, né? Fonte formal, você imprime. Vem comigo aqui. Tratados e convenções internacionais ratificados e incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Então, por exemplo, Convenção da OIT. Aliás, recentemente, né, teve uma discussão sobre a Convenção 158 da OIT, porque ela foi brevemente incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, depois o presidente a denunciou e foi um ato unilateral, ficaram discutindo se esse ato era válido ou não. De toda forma, né? O que é importante da discussão da Convenção 158 da OIT, se você é trabalhista, se você viu? Eu vou te dar a síntese, não mudou nada. Continua existindo no nosso ordenamento jurídico a dispensa imotivada, tá bom? Muita gente fez estardalhaço, mas não mudou nada, tá? Continua existindo como sempre existiu. Seguinte, decreto regulamentador. Decreto regulamentador também é uma fonte formal heterônoma. É uma fonte criada pelo Estado, só que nesse caso não pelo poder legislativo, e sim pelo executivo, estabelecendo detalhamentos para o fiel cumprimento da lei. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o decreto que regulamenta a lei do FGTS. O decreto que regulamenta a aplicação da lei do Vale Transporte. Sacou? Tem outros tantos. Esse decreto, ele é considerado fonte formal e criado pelo Estado, heterônoma, tá bom? Muito bem. Aqui no ponto E, a gente tem uma consideração um pouco mais complexa, tá? Existem alguns documentos de natureza administrativa que podemos chamar de portarias, instruções e podem até ter outras designações, né? Mas o importante é nós visualizarmos que esses documentos eles surgem no contexto administrativo. Não é exatamente uma lei, bem como não é um decreto do chefe do executivo. É uma portaria, por exemplo, expedida dentro de um determinado ministério. A natureza desses documentos, em primeiro lugar, e aí cuidado para a prova, é administrativa, e a maioria dessas portarias não é considerada como fonte, porque ela não cria regras gerais e abstratas como a lei o faz. Porém, e aí atenção para o direito do trabalho,
Se a lei disser que um determinado tópico será posteriormente desenvolvido, complementado, deverá observar as regras expedidas por um certo ministério, a lei está atribuindo essa força para uma portaria. E no direito do trabalho nós temos isso. Tá bom? Chega mais. Vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Vamos rapidinho, né? Por exemplo, o artigo 200 da CLT, no inciso 1, estabelece: cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Está tratando de segurança e saúde, tá? Especialmente sobre medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição e reparos. Fato é, com base nesse artigo 200, veja que é a lei dizendo que nós vamos seguir o que estabelecer o Ministério, nós temos as portarias que concretizam as normas regulamentadoras. Já ouviu falar NR32, NR5? As normas regulamentadoras são expedidas pelo Ministério do Trabalho, mas para sua prova, elas podem ser consideradas, depende do caminho que a banca seguir, como fonte. Beleza? Porque a lei estabelece esse valor para essas portarias. Não quer dizer que toda portaria do Ministério do Trabalho terá efeito de fonte, mas estas, tratando desses temas, sim. Tá? E norma regulamentadora, tema importantíssimo se você for prestar auditor fiscal do trabalho, né? Já comece suas leituras. Avançando, sentença normativa, nós já falamos dela mais cedo, né? Nós demos um spoiler. É uma fonte formal heterônoma que nasce de uma decisão judicial em um processo chamado dissídio coletivo. Tá bom? Vem comigo. Tem bastante coisa aqui, né? Vamos lá. Já vimos aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Nós colocamos os principais exemplos nas fontes formais heterônomas. Constituição, lei, decreto regulamentador. Tá aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Constituição, lei em sentido amplo, os tratados, os decretos, as portarias, a sentença normativa. Existe nas fontes formais autônomas 3 figuras. É um pouco mais fácil. Nós temos, deixa eu ver se já está aqui no jeito, convenção coletiva de trabalho, que é o ajuste estabelecido entre sindicatos. Nós temos, aqui embaixo, acordo coletivo de trabalho estabelecido, e aqui tem uma peculiaridade importante, entre o sindicato dos trabalhadores e uma ou mais empresas, e não é a mesma coisa que a convenção. Porque na convenção coletiva nós temos sindicato de um lado, sindicato do outro, dizendo a regra de férias, regra de licença, pagamento de horas extras, a jornada, o valor do aumento salarial. Já quando falamos em acordo coletivo, nós temos um sindicato somente do trabalhador, que negociará essas regras com um empregador ou mais de um empregador, uma ou mais empresas, porém a empresa não está sendo representada pelo sindicato das empresas. Ela está ali sendo tratada de maneira singular. A empresa já consegue assinar um documento com o sindicato e estabelecer regra para os seus trabalhadores daquela empresa. Esse é o acordo coletivo. Ele tem uma abrangência, portanto, consequentemente, menor quando comparamos com uma convenção coletiva. Ok?
Vou te dar um exemplo bem concreto para você memorizar essa. Assim que saiu a reforma trabalhista, teve um impacto na vigência ou nos efeitos das convenções e acordos coletivos, 2017, a vedação da ultratividade, e eu me lembro, né, que a convenção coletiva entre as empresas educacionais e o sindicato dos professores estava demorando para sair. Então, o sindicato resolveu, como estratégia, passar a estabelecer acordos com algumas escolas em específico. Enquanto a convenção demorava, ele já ia cuidando de fazer acordos com uma ou mais escolas mais individualmente consideradas. Ok? Tá bom? E nós já vimos a terceira figura de fonte formal autônoma, que é o costume. A gente já viu, né? Resolvendo a primeira questão aí, que a gente enfrentou já, né? O costume pode ser compreendido como a prática reiterada de certa conduta em uma determinada região, assumindo traços de comportamento esperado ou exigido. Tá fácil, pessoal, por aqui? Tá tranquilo? Eu preciso te apresentar mais uma ideia. Mas o que você acha da gente recapitular antes de avançar? Fonte onde nasce o direito se divide em material e formal. A formal se divide em heterônoma e autônoma. E nós vimos, né, nas fontes formais heterônomas, aquelas criadas pelo Estado. Constituição, leis, decretos, né? Já as fontes formais autônomas criadas pelas partes, ok? Existem algumas figuras, pessoal, que são controvertidas, que os estudiosos, algumas figuras, né, divergem sobre a sua qualificação. E ao lado disso tem um tema que despenca na prova, que envolve aquilo que é conhecido na sua prova como fonte subsidiária. Fonte subsidiária. O que é essa fonte subsidiária? Fonte subsidiária é uma expressão comum para a prova, mas talvez não seja a melhor, mas quer dizer o seguinte: quando a lei não deixar muito claro o que fazer, onde devemos encontrar alguma ideia de como responder aquele caso? O que o juiz, a juíza pode fazer? O que as autoridades vão fazer? O que o empregador faz? Essas são as fontes subsidiárias, tá bom? Vou trazer aqui para você, ó. Trazer aqui, ó. Em realidade, e a gente vai ler já aqui embaixo quais são, tá? Os meios elencados no artigo 8º da CLT, que é o artigo que apresenta essas fontes subsidiárias, são recursos de integração do ordenamento para suprir lacunas. Se a lei não diz o que fazer, não dá para deixar aquele caso sem julgar. É preciso responder. Mas eu não tenho nenhuma fonte que me ajude. Então nós vamos buscar mecanismos de integração. Só que a despeito de ter este nome na doutrina, mecanismos, recursos de integração, na prova aparece simplesmente como fontes subsidiárias, porque é a expressão da lei. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais são. São essas daqui, ó. Nós encontramos isso no artigo 8º da CLT. Jurisprudência, analogia, equidade, princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, usos, costumes e direito comparado. Tecnicamente, isso aqui é uma enorme bagunça, mas de toda forma, eu preciso que você decore
decore essas expressões para sua prova. Por que é uma bagunça? Jurisprudência é uma figura controvertida e há jurisprudência que é considerada como fonte. Por exemplo, súmula vinculante. Princípios, hoje, são normas jurídicas. Só que quando esse texto foi pensado na década de 40, esse não era entendimento ainda. Costumes, nós vimos que é fonte. Então, como que eu vou buscar uma fonte subsidiária se eu tenho um costume que é a fonte que responde? Você só precisa de fonte subsidiária se não existir fonte. Como que o costume, que é fonte, pode estar aqui? Porque se o costume existe, você não precisa de fonte subsidiária. De toda forma, meu caro, minha cara, faz um favor. Quando você estiver estudando direito do trabalho, você estudar sistema de fontes, faz uma tabelinha, anota essas palavras, resolve questões, leia o artigo 8º 8 vezes por dia, porque isso aparece demais. Esse texto é antigo, ele não é tecnicamente muito preciso ou atual, mas não muda nada, cai na prova do mesmo jeito. Se te perguntarem quais são as fontes subsidiárias, você precisa saber: jurisprudência, analogia, equidade, princípios e normas gerais do direito, principalmente o direito do trabalho, usos, costumes e direito comparado. Professor, o que é direito comparado? Direito comparado é uma expressão que se refere às normas jurídicas de outros países, tá bom? Então, o Brasil está lidando com uma situação difícil para interpretar qual que é o enquadramento dos motoristas de aplicativo. Um juiz, uma juíza, pode considerar uma lei na Espanha, uma lei em Portugal e aplicar para o caso concreto, tá? Isso é direito comparado. Beleza? Vem comigo, agora vamos esquentar. Bora! A primeira questão a gente respondeu, já foi, tinha uns macete. Agora a gente vai ver algumas outras. E aqui eu vou torcer para você ir bem comigo. Tá? Vamos gabaritar? Vamos nessa? TRT da 6ª Região Pernambuco. Técnico Judiciário 2018 FCC. Tá aqui para você. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Só um segundo, pessoal, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. Ah lá. Pera aí. Melhorou, né? O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho elenca algumas fontes subsidiárias ou supletivas do direito do trabalho. Veja que quando nós tratamos de fontes subsidiárias, a gente deixa de lado, em paralelo, não conectamos com o tema das fontes materiais e formais e nas formais heterônomas autônomas. É o entendimento paralelo. Não misture. Bacana? Não se incluindo. Não está no artigo 8º. Direito comparado. Professor, eu tenho certeza que está, porque isso é que eu vou te falar. Jurisprudência, está lá sim. Analogia, está lá sim. Usos e costumes, está lá. O que não está? Convenção coletiva de trabalho, que aliás é uma fonte formal autônoma. Muito bem. Acertou? Top. Bora mais uma? Chega mais. O termo fonte do direito, essa prova do TRT 2016, analista. O termo fonte do direito é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. Isso aqui é Hans Kelsen, tá? Se você fez direito, você vai lembrar desse cara. No direito do trabalho, o estudo das fontes é de relevada, né? Importância, subdividindo-se em algumas modalidades. Assim, considera-se fonte formal heterônoma, e aqui a expressão está correta, heterônoma do direito do trabalho,
Fonte formal, você consegue ler a norma, tá? Heterônima, criada pelo Estado. Convenção coletiva? Não, professor. E acordo coletivo? Não, também. E as greves? No máximo, fonte material de natureza social, porque não tem norma na greve. Fenômenos sociais, políticos, econômicos? Fontes materiais. E a sentença normativa proferida em dissídio coletivo? Ah, tô na dúvida. Peraí, calma. Normativa. Fonte. Sentença, dissídio, processo. Peraí, nasceu do Estado? Isso. Fonte formal, heterônoma. Show? Acertamos. Deixa eu ver como é que a galera foi nessa questão aqui. Vamos lá, pessoal. Tô na torcida aqui. Mas vamos ver se o pessoal foi bem. Tá puxando aqui a estatística das questões do QC. Vamos lá. Não, agora gerou um suspense. Você acertou? Você foi bem? E pessoal, tá? Enquanto carrega, a gente vai resolvendo as outras. Depois eu volto aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. FCC 2016, técnico área administrativa. A doutrina... Desceu demais. A doutrina dominante classifica as fontes formais autônomas como, desculpe. A doutrina dominante classifica como fontes formais autônomas do direito do trabalho. Autônomas, criadas pelas próprias partes. Destinatárias. A Constituição? Não, professor. Não. Portarias do Ministério do Trabalho? Também não. Fatos sociais, políticos? Estes compõem as fontes materiais. Letra D de dado. Os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. Abraçamos. Acertamos, tá bom? Deixa eu ver se carregou aqui a estatística. Ah, o pessoal foi... Deixa eu ver. Era uma... Nossa, mais de 43 mil pessoas responderam essa pergunta, né? 76% de aproveitamento. É uma questão média, tá? Não tão simples assim, tá bom? Aquela questão anterior. Vamos lá, mais uma. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. Ah, dá para fazer pelo menos mais uma. Quinta questão aqui do nosso bate-papo. Eu não sei como é que você está indo, se eventualmente você acertou todas as 4 anteriores, mas se você acertar mais essa aqui, aí estamos de parabéns. Vamos buscar um 100%? Vem comigo, vem com calma, prova do TRT da 9ª Região Paraná, 2015, FCC. Você percebeu como a FCC dominou as provas de TRT, né? Nessa década de 2010 para cá, né? Vamos nessa. E ainda é uma banca forte, tá? Vamos considerar então, portanto, obrigado pela sugestão. O que você quer me dizer? As convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho são exemplos de fontes formais autônomas do direito do trabalho. Essa que você acerta, você que está aqui na aula, você sabe que ela é uma fonte autônoma porque ela é criada pelas próprias partes destinatárias. Sindicato cria a regra que se aplica para a categoria, ou sindicato-empresa cria a regra que se aplica para os empregados da empresa. Então a letra. Então o item 1 está correto. Muito bem. 2. Opa, pergunta boa. A legislação trabalhista faz referência aos costumes como fonte integradora do direito do trabalho. Aqui, pessoal, presta atenção. A legislação trabalhista faz referência aos costumes como fonte integradora do direito do trabalho. Se uma pessoa só leu o texto da lei, talvez ela erre. Deixa eu deixar aqui. Talvez ela erre.
Porque a expressão, né, fonte integradora não está no artigo 8º da CLT, não é isso que aparece lá. Você precisa de um bom material que sintetize os principais aspectos doutrinários que te expliquem que o artigo 8º, na verdade, é uma forma de integração do direito. É o que a gente fez nesse bate-papo. É o que está no material que a gente leu. E é também o que caracteriza o curso do que concursos de preparação para concurso público. Essa é a lógica que norteia a nova ilimitada. Você ter o material na medida adequada, em termos doutrinários, que te permita acertar as questões de prova. Sem coisas que você não precisa, nem material aquém do necessário. Na medida certa, construída, né, de maneira pedagógica, ajustada, tá bom? Deixa eu trazer aqui de novo. Vamos lá. A legislação trabalhista faz referência ao costume como fonte integradora do direito do trabalho. Perfeito. 1 e 2, corretos. E o item 3? A jurisprudência não é considerada a fonte formal do direito do trabalho. Uma vez que não há previsão legal para sua utilização. Essa frase já é controvertida, enfim, mas aí sobretudo, bem como se refere apenas a casos concretos e específicos. Ah, aí não, professor. Eu me lembro que você mencionou que a jurisprudência era uma figura controvertida e que dentro da jurisprudência há decisões que têm caráter geral e abstrato, como as súmulas vinculantes. Então a assertiva do item 3 está errada, está imprecisa. Nesse cenário, a gente tem que marcar aqui a letra A, como está correto apenas o item 1 e 2, beleza? Item 1 e 2 acertamos, tá? Ok? É isso mesmo, as outras não seriam aí adequadas. Deixa aqui carregar nossa estatística que eu vou conferir como o pessoal foi. Mas você, me conta, dessas 5 questões, conseguiu trazer as 5 para casa? Trouxe 4? 5 é bom, 4 é bom, 3, tamo no caminho, 2, se você está focado em trabalho aí, vamos reforçar, ok? Uma é para quem está começando, tá tudo bem, tem problema, tá jóia? Professor, não acertei nenhuma. Então, se você está focado em direito de trabalho, esse é um assunto prioritário. Beleza? Tá jóia? Aqui eu tenho a estatística. Deixa eu ver. O pessoal foi bem até, vai. Mas, olha lá. 40 mil pessoas responderam isso aqui e 80% acertou. Excelente, né? Muito bom, maravilha. E aí, tudo certo? Tá jóia, tá jóia. Vamos nessa? Pessoal, qualquer dúvida sobre a aula, @professor Vinícius Mota lá no Instagram. Lembre de deixar aqui o seu like para esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo, sua amiga que está focado em concursos, para que vocês juntos tomem posse e nos vemos no próximo encontro aqui no YouTube do Que Concursos. Um grande abraço e até mais.